Oi, alunos, eu sou o professor Marcos, bem-vindos a mais uma aula de arte. O tema da nossa aula de hoje é linhas na arte. O ponto e a linha em arte. Todo desenho nasce a partir de um ponto e também de linhas. Do ponto nasce a linha e a linha permite a composição do trabalho. Desenhar, portanto, é criar a partir de pontos e linhas. Nós podemos utilizar a linha para desenhar, pintar, esculpir e em outras manifestações artísticas, como vamos ver durante essa aula. Pontilhismo. Olha só a importância do ponto. Um estilo que surgiu a partir do ponto. A partir do ponto, o artista Georges Seurat, pertencente ao movimento impressionista, criou o estilo pontilhista, ou seja, ele criava obras colocando apenas pontos de cores diferentes na tela, um ponto ao lado do outro, e não misturava as tintas na tela, deixando isso para os olhos do apreciador, apenas colocando pontos de várias cores, uns ao lado dos outros, criava a impressão de volume e profundidade. Olha só que interessante esse exercício para fazermos também, não é mesmo? A partir de pontos que vamos colocando em nosso caderno, podemos criar uma obra de arte. Bem, vamos falar então agora da linha. O ponto, a linha e as cores organizados pelo artista geram as imagens que representam formas reconhecidas, como frutas, animais, objetos. Nesse quadro nós estamos vendo ondas, né? E para essas obras que têm imagens que nós reconhecemos, nós chamamos de figurativas. Mas também existe um outro segmento, imagens que não reproduzem formas do mundo real, mas que sugerem sensações, ideias ou pensamentos. Para essas obras, nós chamamos de obras abstratas. A obra abaixo, Ondas, de Guilherme Palmério, utiliza linhas para criar ondas. E como as ondas são perceptíveis, nós reconhecemos as ondas nesse quadro, essa, portanto, é uma obra figurativa. A linha de acordo com a sua posição. As linhas podem ser determinadas pela sua posição vertical, essa primeira que você está vendo, a linha inclinada, que é essa segunda que você está vendo, e a horizontal. A posição das linhas, ela pode acentuar uma mensagem que busca transmitir por meio de uma representação visual. Pode acentuar essa mensagem de acordo com as pinceladas que o pintor coloca na tela, né? A posição dessas pinceladas, ele vai reforçar a ideia que ele quer transmitir a partir da posição dessas linhas. Bem, existem vários tipos de linha, né? Que podem ser percebidos em diferentes obras de arte. Nas obras do pintor holandês Van Gogh, você percebe que ele usa bastante a questão das linhas e como ele coloca as linhas é que dá o efeito genial em suas obras. Portanto, escolher o tipo de linha ideal garante os efeitos que o artista pretende transmitir em sua obra de arte. Afinal, toda obra de arte busca transmitir uma ideia ou uma mensagem e nós, apreciando, devemos entender essa mensagem. Olha só quantos tipos de linhas existem, né? A linha reta e fina, horizontal no caso, né? A linha horizontal e grossa, as linhas inclinadas, as linhas onduladas, né? A espiral, a linha mista, a linha pontilhada, a linha curva e a linha tracejada. Esses são apenas alguns dos tipos de linha, né, que o artista pode lançar mão. Bem, linha, contorno e achuras. Por meio de linhas, nós podemos construir os objetos. Podemos também fazer contornos, né, da nossa obra de arte. E até mesmo achuras. O que é achura, professor? Bom, achura é um traçado de linhas paralelas e muito próximas umas das outras. Você, por exemplo, faz várias linhas,
né, para dar a ideia de uma montanha por meio de achuras. Esse é apenas um exemplo, né? Utilizadas nos desenhos e gravuras para criar efeito de sombra ou meio tom, as achuras, elas são muito úteis. Olha só, um desenho feito apenas com achuras. Você quase nem percebe um contorno definido. As achuras vão formando esse contorno, né? Sem precisar que eu trace uma linha para fazer o contorno. Muito embora a linha serve para fazer contorno em outras obras, não é mesmo? Bom, alguns exemplos de achuras. Com as achuras nós podemos representar pelo desenho diferentes texturas, como trançado, por exemplo, não é mesmo? Alguns artistas trabalhando com achuras muitas vezes nem chegam a contornar o seu desenho com uma linha. Esse desenho dessa cabeça aí por meio de achuras é do mestre das artes, o Rembrandt. Olha só quantos tipos de achuras que nós temos, né, à nossa disposição e que podemos criar também. Bom, vamos falar agora de um artista, Paul Klee, né, ele que nasceu em 1879 e morreu em 1940. Ele foi um artista suíço que nasceu numa família de músicos. Ele aprendeu a tocar violino, mas gostava também de desenhar paisagens, ele gostava de desenhar aquelas fábulas que a avó contava para ele, ele ouvia aquelas histórias, né, do Andersen, João e Maria, Branca de Neve, aquelas histórias todas de contos de fadas, e procurava desenhar essas histórias. Então ele gostava também da música, que é uma forma de arte, e das artes visuais, né, que são outra forma de arte. Mas as formas e as cores que Paul Klee adorava fez com que, dentro do movimento expressionista, daquele que participou Van Gogh também, que usava linhas com cores bem fortes, por meio desse movimento, e por meio da pintura que ele acabou escolhendo, né, ele se tornou mundialmente famoso. Paul Klee. Vamos conhecer algumas das obras dele, tá? Bem, Paul Klee pintava dessa forma que vocês estão vendo aí, utilizando muitas linhas em suas obras, mesmo? Observe essas duas obras abaixo e veja como que o Paul Klee utilizava as linhas de seu trabalho. No primeiro, o título da obra é Colheita de Limão, feito em 1937. E a outra, Baumgarten in Person, de 1933. Observe aqui que ele usa bastante linhas, né, nas obras dele e vai colorindo o fundo de acordo com a visão dele, né, de acordo com a apreciação que ele tem da arte e o que ele deseja transmitir. Existe aqui uma relação, como quando a gente vê essas linhas, esses homens palito, né? Até com aquelas pinturas rupestres, mas a gente não pode definir realmente o que inspirava o Paul Klee ao fazer essas obras. O que nós vamos definir agora é que é uma obra feita com muitas linhas e possivelmente aqui o título ajuda ao entendimento dessa obra, Colheita de Limão. A gente percebe um bonequinho carregando na cabeça algumas circunferências que podem ser limão, não é mesmo? E essa outra obra aqui, Baumgarten in Person. Person significa pessoa, talvez seja aqui um autorretrato dentro do estilo, né? Um autorretrato não, um retrato dentro do estilo do Paul Klee, que utiliza o quê? Utiliza muitas linhas em seu trabalho e depois vai colorindo essas linhas. Vamos seguir em frente aqui. Bom, nessa obra Sailing Boats, de 1927, o artista usou linhas basicamente. Observe que quando a linha se fecha, ela vai criando formas. Ou seja, nós podemos criar desenhos com formas livres ou geométricas simples e depois pintá-los, né, de acordo com o que a gente acha que será impactante, ou será belo, ou será interessante para transmitir uma mensagem, né? Se você observar esse quadro aqui, eu acho que o Paul Klee tem um pouco
dessa questão. O título leva a pessoa a entender a obra, né? O que nós estamos vendo aqui? Se você, à primeira vista, você não entende basicamente nada, mas com o título Sailing, navegando, né? Sailing significa navegando. Então, o que a gente percebe aqui? Parecem uns barcos, né? O mar é azul e esse formato aqui de conchinha parece um barco. Então, quando você interpreta e penetra na obra, você descobre significados, né? Possivelmente até aquele que o artista Paul Klee fechou em sua cabeça na hora de pintar o quadro, né? Então vamos seguir adiante. Bom, momento de fazer as nossas atividades com relação ao tema de hoje, né? Nós vamos criar obras utilizando linhas. O primeiro exercício que é proposto é criar linhas com lápis sem tirá-lo do papel, percorrendo todo o papel, né? Você pega o lápis, começa a desenhar, de repente pode até fechar o olho, não tem problema nenhum, né? Para esse tipo de exercício que nós estamos fazendo, né? Sem tirar o lápis do papel, você pode fazer de vários tipos de linhas. As linhas retas, linhas curvas, linhas onduladas, linhas quebradas, né? Aí você observa o resultado que você conseguiu, você vai identificar algumas formas que surgiram ali. De repente pode surgir um barco, pode surgir um avião, pode surgir um animal, pode surgir uma fruta, e você vai pintar essas imagens que você identificou a partir daquelas linhas sem intenção que você criou, né? Você vai identificar esses objetos, ou animais, ou frutas, e vai pintá-los, tá? Esse é um exercício. Outro exercício é você fazer linhas com cola branca no papel. Pega ali aquela colinha branca, passa uma linha de cola, e depois, no lugar, em cima da cola, você coloca pedaços de barbantes, deixa secar, e depois você deixa secar, né? E depois você faz a pintura, pintando o fundo, principalmente se você tiver guache. Se não tiver guache, pode usar aí até mesmo o lápis de cor, o papel de cera, o que você tiver à mão, tá bom? Bom, nossa aula de hoje vai ficando por aqui. Obrigado pela participação e até a próxima aula.